Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai tratar de um tema bem importante, qual que é a diferença entre geopolítica e geoestratégia. Papo reto, conversa reta aqui no canal Redes e Poder. Bom pessoal, vocês já devem ter ouvido a gente falar algumas vezes aqui no canal a respeito da diferença, citando a diferença entre geopolítica e geoestratégia. E a gente achou de uma forma ou de outra que chegou o momento da gente abordar justamente qual que é a diferença entre esses dois termos, já que essa diferença parece ser tão importante para a gente entender, como a gente pega muito no pé aqui no canal, das principais diferenças e os impactos, os efeitos, sobretudo, das análises que a gente pode fazer, porventura, utilizando um termo ou outro. A base, já vou dar aqui, desse vídeo, são os escritos do professor Pedro de Pesará Correia, esse livro dele, pela edições 70, chamado Manual de Geopolítica e Geoeconomia, Geopolítica e Geoestratégia, estava em promoção recentemente, do Grupo Almedina, da edições 70, é um livro de Portugal, e é um material muito interessante, muito legal, um catatauzão para quem quiser começar aí a desvendar de uma forma ou de outra a discussão. Mas eu vou deixar também aqui na descrição a referência de um artigo dele muito importante chamado justamente Geopolítica e Geoestratégia, para a gente entender de uma forma ou de outra como que uma coisa acabou se tornando igual à outra, sendo que ela, de uma forma ou de outra, elas tinham contatos próximos, mas nem sempre estavam equalizadas de uma forma ou de outra, nem sempre elas foram consideradas como sendo a mesma coisa. Bom, vamos lá. Para que a gente possa analisar essa nova faceta, essa forma como, nas palavras do professor Pedro de Pesará Correia, a geopolítica foi sequestrada pela geoestratégia, a gente tem que entender alguns movimentos importantes. O primeiro é a própria fundação da geopolítica. Na deriva de escolas geográficas que vão se institucionalizando nas universidades, fazendo pesquisa, no fim do século XIX, começo do século XX, primeiro na Alemanha, depois na França, na Inglaterra, enfim, onde a geografia ela deixa de ser tema de debate e discussão para exploradores, para militares, para a conquista de outros povos e para mercadores, pessoas de negócios, onde a geografia sempre teve um desenvolvimento muito grande e um desenvolvimento aplicado, digamos assim, sobretudo no formato da própria cartografia. É interessante a gente perceber de uma forma ou de outra que a própria institucionalização da geografia, na virada do século XIX, começo do século XX, tem um papel fundamental para a organização dessa forma de pensar geopolítica, Por quê? Porque essa institucionalização, de uma forma ou de outra, ela vai se dar tendo como objetivo dar ao Estado, que no século XIX vai começar a se tornar um Estado que vai se pautar cada vez mais pelo positivismo científico, pelas lógicas e leis do mercado, pelo funcionamento das pessoas, O século XIX ele é o século da institucionalização das ciências sociais. Depois o François Chatelet, esse laranjinha aqui que está longe, senão eu pegava. Mas o História das Ideias Políticas, ele fala, a partir do momento em que se mata o rei, é necessário entender por que se matou o rei em primeiro lugar. Por isso que as ciências sociais, elas são posteriores de uma forma ou de outra à institucionalização das ciências biológicas, das chamadas ciências naturais, A física, a biologia, sobretudo, como uma grande forma, um grande guarda-chuva sobre todas as outras ciências. Porque até então, acreditava-se que a sociedade funcionava de uma determinada maneira, replicando, inclusive, com uma ideia meio aristotélica, uma ideia meio cristã de imortalidade da alma, portanto, igualização da alma e comportamento igual de todo mundo no tempo todo. Não à toa, aí no século XVI até o século XVIII, digamos assim, dos primeiros pensadores modernos, Descartes, Maquiavel, Hobbes, até os iluministas do século XVIII, a grande discussão é essa, ou seja, qual é a natureza humana? Isso é uma coisa muito típica de debate de teoria das relações internacionais. O ser humano é bom ou ruim por natureza? Ou seja, a forma como o mundo foi construída com base no fato de que o ser humano
é um ser ruim por natureza, moralmente falando, ou ele é um ser perfeito, criado por Deus e, portanto, bom por natureza, né? Isso coloca as questões de como chegamos até aqui, né, uma questão histórica, mas também que mundo é esse que a gente construiu, uma questão geográfica, em perspectiva, né, trazendo outras dúvidas. E nesses séculos aí, do 16 até o 18, dos primeiros modernos, né, Descartes, Maquiavel, Hobbes, Spinoza, até os iluministas, né, até a Revolução Francesa, mais ou menos, a grande dúvida, a grande questão vai ser essa, né? E isso traz uma questão muito importante, porque a partir do momento em que isso começa a se quebrar no século XIX, ou seja, as pessoas não são compreensíveis de maneira abstrata, de maneira prática, as leis não são eternas, elas não se aplicam, as pessoas não respeitam a tradição, não respeitam a religião, porque já não tem mais unidade da religião desde a Reforma Protestante. Já não tem mais rei, porque mataram o rei, então não tem mais a tradição. Como que a gente vai fundar um Estado? Na lógica positivista da ciência, que se junta, não é oposta, digamos assim, à expansão do capitalismo, primeiramente mercantil e depois industrial no século XIX, em que o Estado vai virar um Estado de investimento, não de investimento necessariamente, porque a gente ainda está no período do liberalismo, né, do laissez-faire, mas é um Estado que não vai intervir, não interventor, né, um Estado que não vai intervir na atividade econômica. Eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas um bom exemplo disso é o Noiva Cadáver, né? Um filme que se passa justamente nesse momento de transição. A época vitoriana foi esse momento de transição, né? Ou seja, um Estado que deixa de intervir, né? Mas que esse deixar de intervir significa deixar todo mundo falir também ao mesmo tempo e não se importar com isso, né? Uma autonomização, digamos assim, do Estado com relação à sociedade, que o Michel Foucault vai trabalhar muito bem a partir da perspectiva de biopolítica, né? Porque é o momento, inclusive, em que o Estado começa a aplicar teorias pseudocientíficas ou cientificizantes, enfim, né, para justificar intervenções no corpo da população. Para não intervir na educação, eles intervêm, para não intervir na economia, perdão, eles intervêm na educação, na saúde, intervêm na religião, intervêm nas leis, né, separando os anormais, criminalizando, proibindo, e sobretudo depois da recepção que se deu à obra do Charles Darwin, por meio do darwinismo social e a eugenia. Bom, eu falei tudo isso para dar só um contexto da fundação, da institucionalização da geografia na Alemanha, na França e na Inglaterra, nesse período. Então é importante a gente entender que esses primeiros autores da geografia, eles foram autores inspirados por esse tipo de movimento, esse tipo de percepção sobre o mundo, né? Então uma lógica muito que se estende até 1968, até a Revolução Cultural de 68, em que o conhecimento universitário ele tinha como fim princípio, digamos assim, né? O seu próprio fim seria justamente a construção de mecanismos, de racionalidades pelas quais o Estado poderia intervir na sociedade. É assim que começam a surgir as primeiras escolas geopolíticas, e isso é muito importante. Em que pese muito da bibliografia fala que o grande autor, né, da geopolítica seja, de uma forma ou de outra, o Friedrich Ratzel, né, na Alemanha, o termo é do Rudolf Kjellin, um parlamentar conservador sueco da área do direito público, do estadismo, né, que desenvolve esse conceito em torno de 5 outros conceitos, que seria a política econômica, a política geográfica, a política demográfica, a política ambiental, a política jurídica, né, de aplicação da lei. Para cada um ele cria um termo. Juspolítica, ecopolítica, naquele período trazendo a ideia da economia e não do ambientalismo, né? A política natural e também a geopolítica, a política geográfica do Estado, a extensão do Estado para todas as áreas do seu território. Isso vai se expandir com o Karl Haushofer, depois isso vai se expandir também com o Jacques Ancel na França, a escola de Munique, né, depois a escola francesa. E esse período é um período muito típico justamente dessa percepção sobre quais são as preocupações do Estado.
né? O que importa ao Estado. E para isso eu queria fazer uma distinção aqui, rapidinho, entre esse período, né, trazendo uma figura bem importante, que é o Benito Mussolini, no texto dele, A Doutrina do Fascismo, e outra figura mais atual do Henry Kissinger, no último livro dele, Ordem Mundial, para a gente pensar um pouquinho quais são essas preocupações do Estado. Tá? O Mussolini vai dizer o seguinte: uma nação, como expressa no Estado, é uma entidade viva e ética apenas na medida em que ela é ativa. Inatividade é morte. Por isso, o Estado não é apenas a autoridade que governa e confere forma legal e valor espiritual às vontades individuais, mas também o poder que faz sentir e ser respeitada a sua vontade para além das suas fronteiras, assim fornecendo prova prática da natureza universal das decisões necessárias para garantir seu desenvolvimento. Isso implica organização e expansão potenciais, se não reais. Assim, o Estado se iguala à vontade do homem, cujo desenvolvimento não pode ser impedido por obstáculos e que, ao adquirir autoexpressão, demonstra sua infinitude. O Mussolini está escrevendo contra aquele Estado de laissez-faire, contra aquele Estado liberal do século XIX, falando que o Estado tem sim que intervir e que para isso ele tem que intervir de forma geográfica, seja dentro das suas fronteiras, seja fora. Não à toa, o nazifascismo é um dos regimes políticos daquele período. A gente abordou um pouquinho isso no vídeo de quarta-feira sobre a Pax Americana, mas justamente que trazem essa discussão sobre a intervenção, né, o Estado interventor direto, né, coisa que vai se realizar nos Estados Unidos, que vai se realizar na União Soviética, que se realizou no eixo nazifascista, inclusive aqui no Brasil, de uma intervenção direta do Estado no funcionamento da sociedade por meio de intervenções espaciais. Por isso que a geopolítica ela é um conhecimento instrumentalizável por parte do Estado nesse período, tanto para dentro como para fora das suas fronteiras. A segunda, agora vamos dar um salto temporal, digamos assim, né? Vamos em direção ao século XXI, em 2014, quando Henry Kissinger escreve o seguinte: quais são as preocupações do Estado? Né? Ele, usando o exemplo dos Estados Unidos, fala o seguinte: para ter um papel responsável na evolução de uma ordem mundial no século XXI, os Estados Unidos devem estar preparados para responder por si próprios a um número de questões. O que pretendemos prevenir, custe o que custar, e caso necessário seja, sozinhos? A resposta define a condição mínima de sobrevivência da sociedade. O que buscamos alcançar, diz o Kissinger, mesmo que sem o apoio de nenhum esforço multilateral. Esses objetivos definem os objetivos mínimos da estratégia nacional. O que buscamos alcançar ou prevenir apenas sob a condição de ter apoio de uma aliança. Isso define os limites exteriores das aspirações estratégicas do país enquanto parte de um sistema global. Com o que não deveríamos nos engajar, pergunta Kissinger, ainda que demandados por um grupo multilateral ou uma aliança, como a OTAN, por exemplo. Isso define as condições limitadoras da participação na ordem mundial. Sobretudo, qual é a natureza dos valores que pretendemos promover? Quais aplicações dependem, em parte, de questões circunstanciais? As mesmas questões aplicam-se, a princípio, a outras sociedades. Ao contrastar essas duas versões, essas duas afirmações, digamos assim, a gente pode perceber que, de certa forma, os tipos de preocupações dos Estados, num período não tão curto, né, de um século, entre 22 e 14, 1922 e 2014, se torna algo mais complexo, que envolve muito mais questões, justamente por uma falta, digamos assim, de uma autonomia para fazer a guerra, estabelecido no sistema internacional por meio, né, da nossa já conhecida Carta das Nações Unidas, né, e a fundação da ONU. Né? Ao usar esse termo, ao falar que ele é mais complexo, a gente não está falando... eu não estou aqui colocando que o pensamento se forma de uma maneira mais sofisticada ou, inclusive, melhor, mas que o estadismo, no sentido amplo, né, a estatística enquanto lógica de conhecimento e governo do funcionamento do Estado, o pensamento sobre a existência e administração do Estado se torna muito mais complexo, incluindo diversos fatores que acabam afetando
esse desenvolvimento que advém de diferentes áreas do conhecimento que não raramente discordam entre si com relação ao tipo de ação que o Estado deve assumir. Essa complexidade está representada, por exemplo, nos tipos de preocupação de segurança que os professores Otto Nogami e Günther Hudzit trabalham num texto super legal sobre política de segurança e política de defesa. Hoje a gente fala de várias questões de segurança, né? Segurança ambiental, segurança climática, segurança alimentar, segurança econômica, cibersegurança, enfim. A gente aborda uma série de diferentes tipos de segurança que tornam essa discussão uma discussão muito mais complexa e que justificam de uma forma ou de outra o sequestro, entre aspas, né, da geopolítica pela geoestratégia. Bom, é nesse sentido, né, de aumento da complexidade do tema da estatística em sentido amplo, do estadismo em sentido amplo, assim como as disputas de diferentes comunidades acadêmicas para fazer valer a sua versão, como economistas versus internacionalistas versus cientistas políticos versus juristas versus ambientalistas, enfim, né, de uma certa forma de um controle ideológico das ações do Estado, que o discurso geopolítico passa a partir do século XX da metade do século XX a sofrer uma modulação, né, uma leve mudança, um deslocamento, digamos assim. Com o processo de modernização das administrações estatais do pós-guerra, seja nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo aqui no Brasil, assim como o avanço da industrialização e os regimes políticos legitimados pela coletividade, capitalismo, comunismo, enfim, a discussão a respeito das ações estratégicas do Estado acaba também se especializando, digamos assim. E é por isso que se pode falar em modernização da gestão das questões políticas, das questões públicas, já que, como diz o Gianfranco Pasquino, aqui no Dicionário de Política, que ele escreve junto com o Norberto Bobbio e o Nicola Matteucci, que quanto a organização da esfera política, a modernização, quando se verifica uma maior diferenciação estrutural, uma maior especificidade funcional e uma maior integração de todas as instituições e organizações que fazem parte da mesma instituição política. É nesse espírito que a gente pode entender aqui uma coisa que a gente já falou com relação à segurança, né, que seria uma certa explosão das GEOs, né, um termo nem um pouco científico que eu uso muito para entender esse movimento, né, que começa a falar de geopolítica, de geoeconomia, de geocultura, de geoestratégia, de geoclimática, enfim, né, que a partir da segunda metade do século XX é a especialização, digamos assim, a tomada de uma forma ou de outra para a área militar profissionalizada de preocupação com as questões militares e, portanto, estratégicas ao redor do mundo, acaba gerando uma expansão das responsabilidades do Estado-nação. É assim que diversas áreas da administração estatal se tornam estratégicas, ainda que sem o conteúdo de força típico da ideia de estratégia. Tanto o professor Pedro Pesara Corrêa como o professor Hector Sampierre, aqui no Dicionário de Segurança e Defesa, vão trabalhar essa ideia de que a estratégia tem a ver com força. E essa é uma grande discussão que a gente tem que ter, por exemplo, para debater guerras híbridas, revoluções coloridas e tudo mais, né? A gente pode verificar essa confusão de diversas formas. Em primeiro lugar, o avanço da interdependência econômica, que faz com que os países sejam obrigados a fazer concessões ou negociar para terem acesso a mercados e matérias-primas, né? A guerra, ela já não é mais uma opção comercial. Isso já desde a época do fim da Segunda Guerra Mundial, né, e o início do sistema ONU. Isso avança dentro do sistema bipolar da Guerra Fria, né, com a Guerra do Golfo, né, a intervenção americana no Iraque. A gente enxerga isso de uma forma mais potente ainda, né, a proibição literal da guerra para questões econômicas, por parte dos Estados Unidos, que continuam fazendo isso, mas os outros países do sistema já não podem fazer, e hoje em dia, com o avanço da OMC, né, a proibição de politização, digamos assim, dessas questões econômicas.
Ao mesmo tempo, a gente vê um crescente papel dos atores não estatais na definição de políticas públicas que são estatais. Então, empresas, organizações internacionais, blocos econômicos, processos de integração vão intervir na atuação, né, na definição da atuação dos estados em termos de política pública. O que acaba, de uma forma ou de outra, trazendo questões bem interessantes de desnacionalização, como o professor Boaventura de Souza Santos trabalha aqui no Globalização e Ciências Sociais. Eu estou sem os livros aqui, eu esqueci de trazer eles para cá, mas eu vou apontando, pelo menos, para vocês verem a cor da capa. E, por fim, as mudanças técnicas e o avanço da hegemonia do meio técnico científico e informacional, a internet, mas não só ela, né? E, sobretudo, as mídias de massa e a circulação de valores e discursos em torno das populações de diversos países. Esses são apenas alguns exemplos que a gente poderia dar de processos que vão ocorrer no sistema internacional e que vão gerar, de uma forma ou de outra, sugestões de ação política do Estado sobre esses temas. É assim que a gente vai ver circular debates a respeito da geoeconomia, por exemplo, com relação ao petróleo, de um geodireito envolvendo a diplomacia, o direito internacional público, as organizações internacionais, ou de uma geocultura, como é o caso do famigerado soft power do Joseph Nye, né, que está sendo muito debatido recentemente em razão do K-pop coreano, né, o papel do Estado investindo em exportação de produtos culturais, né. Aqui a gente percebe o papel de modernização da gestão pública, ou seja, a gente vai ter que ter mecanismos estatais cada vez mais especializados para atender a essas demandas cada vez mais específicas. E é nesse sentido que o professor Pedro de Pesaro Corrêa denuncia, entre aspas, uma certa confusão que a partir desse momento vai acabar envolvendo a geopolítica e a geoestratégia. Com o seu renascimento, diz o professor Pedro Pesaro Corrêa, o conceito de o conceito de geoestratégia conheceu uma atualização, até pela influência das definições de geopolítica que, durante esse período, foram se consolidando. O da associação entre o fator geográfico, o terreno, e uma finalidade de emprego das Forças Armadas, uma finalidade estratégica. Nos tempos mais recentes, nomeadamente no fim do sistema bipolar da Guerra Fria e a entrada na era da globalização, diz o professor Pedro de Pesaro Corrêa, o vocábulo geopolítica entrou na moda para qualificar tudo e mais um pouco, que tenha um mínimo de incidência geográfica, principalmente fora da geografia. Então é assim que, por exemplo, o Robert Kaplan fala que agora a gente está vivendo o momento da vingança da geografia. De repente as pessoas se lembraram da geografia, né? Quando na verdade ela sempre esteve ali. A diferença é como que cada uma dessas áreas, digamos assim, trouxe a questão geográfica para as decisões estatais. Aí, por fim, essa colonização da geopolítica pela geoestratégia, de uma forma ou de outra, tem 4 tendências, né? O professor Pedro Pesaro Corrêa vai ser mais contido, ele vai falar em deriva semântica, né? A gente pode falar mesmo de uma colonização do termo geopolítica pela ideia militar da geoestratégia. E aí que tudo em geopolítica trata-se de questões apenas militares que só podem ser resolvidas com a última ratio, que é a violência e, portanto, a guerra entre estados, né? Criando meio que um ambiente paranoico entre as pessoas que analisam a geopolítica. Quais são essas tendências? Né? A geopolítica começa a se tornar aquilo que envolve tudo que é relacionado às relações internacionais. Em específico, elas começam a se confundir com política internacional contemporânea. Né? Ou seja, são duas coisas diferentes. A geopolítica não é igual à política internacional contemporânea. E acho que há que se fazer um esforço de diferenciação entre as duas. Em segundo lugar, a aplicação no campo científico da geografia política, sobretudo em escalas inferiores ou superiores ao Estado. O começo da preocupação, a partir dos anos 80, principalmente com a revista Hérodote lá na França, do Yves Lacoste, da Béatrice Gibelin, enfim, de debater, trazer de volta a geopolítica para a geografia política, mas debatendo ou a geopolítica das sexualidades, por exemplo, que é um fenômeno bem forte aqui no Brasil, bem importante de ser analisado, ou num sentido mais macro da ordem do sistema internacional. O Yves Lacoste, num dos textos dele sobre geopolítica, vai falar isso, ou seja, eu entendo geopolítica como toda e qualquer disputa por um espaço. E aí o termo geopolítica ele perde um pouco aquele seu significante inicial e passa a significar disputas por espaços, né, que tenham o lugar no espaço.
Em terceiro lugar, as decisões e práticas das grandes potências em sentido global. Né? Aí seria uma soma de política internacional contemporânea, com segurança internacional, com economia política internacional, enfim, em que, por exemplo, o professor José Luiz Fiore trata a economia, geoeconomia global, como geopolítica, né? Dependendo do seu ponto de vista, principalmente os analistas do sistema mundo moderno, ou os mais marxianos, ou os mais economicistas, vão trazer justamente essa questão, porque é a economia que para eles define os rumos da política internacional. Então aí a gente já tem uma diferença, né? E por fim, a última deriva semântica que o professor Pedro Pesará Corrêa traz é o emprego de geopolítica, desse termo, no campo da polemologia, dos conflitos internos ou internacionais, das crises, ameaças ou confrontos violentos entre grupos identitários no interior dos estados, entre estados, ou no âmbito das chamadas novas guerras, as quais eu também tenho uma certa crítica. Mesmo a ideia de guerra híbrida não me desce muito bem, né? Quando os atores recorrem a meios de coação violenta, o que é matéria específica da geoestratégia e não tanto da geopolítica. Bom, esse vídeo, como outros, né, termina com mais dúvidas do que respostas, mas eu espero que vocês tenham curtido aí, pelo menos, saber alguns mais detalhes a respeito desse campo que não é tão simples, não é tão fácil, que é o campo da geopolítica, em que se enquadra também, pode se enquadrar a geoestratégia, mas que não é igual um ao outro. Tá bom, gente? Obrigado e bom final de semana.